mulheres maravilhosas, estamos em mais um episódio do podcast Se Ela Pode, Eu Posso. Começo sempre agradecendo minhas patrocinadoras, porque este programa é dedicado a mulheres fantásticas e empoderadas, e as empresas que nos patrocinam são geridas por mulheres maravilhosas. Então quero agradecer a Mais Viva Farma. Mais Viva Farma é uma farmácia de manipulação que tem uma loja física em Santa Maria fantástica, que acabou de inaugurar sua nova sede na Venâncio Aires, mas também entrega de forma online para o Brasil inteiro. E deixo a dica para as mulheres aqui, o segundo andar da Mais Viva Farma conta com um andar todo dedicado a skincare, maquiagem, autocuidado da mulher. Vocês podem chegar lá a qualquer momento e embelezarem e comprarem os cosméticos da Mais Viva e saírem de lá prontas para vencer e ganhar o mundo. Segundo patrocinador que quero agradecer, Valori Cosméticos, que está no segundo andar da Torre Amor, que é quem me mantém plena sempre para recebê-las, porque ninguém é obrigada, né? Terceiro patrocinador importantíssimo, Ótica Norberto, 10 anos já no mercado nos atendendo em óculos de grau, solares e relógios. E por fim, a Cozinhare, que sempre nos fornece uma delícia, que a gente degusta aqui no intervalo do nosso podcast. E agora sim, entrando no tema de hoje, que é psicoterapia, autocuidado e autoconhecimento. Para isso, tenho duas mulheres empoderadas e fantásticas aqui. Uma delas era meu sonho fazer algumas perguntinhas, que é a psicóloga Lisiane Duarte. Muito obrigada pelo teu tempo. Por estar aqui para a gente compartilhar conhecimentos. E a segunda mulher que está aqui, nós tivemos uma paixão fulminante. Olha que é difícil me apaixonar por mulheres. Ela é fantástica, enérgica, empoderada, uma mulher à frente, que vence o mundo e também é uma fã da terapia. E nós somos mulheres que não podemos nos dar alta em momento algum. Então eu quero iniciar falando primeiro sobre o que é o papel do psicólogo, porque é muito confuso. Eu sei de pessoas que acham que ir na terapia é deitar no escuro no divã e conversar com o teto. Sei de pessoas que não vão porque dizem, se é para conversar, prefiro conversar com um amigo, prefiro conversar. Então, só quem faz sabe dos benefícios e só fazendo a gente conclui que se conhece muito pouco. Que nós reagimos e nos relacionamos sempre no automático. Né, de acordo com o que os sistemas nos ensinaram como o certo. Então, eu quero começar com uma primeira pergunta para a Lisiane. Quero que tu te apresente um pouco, fale um pouco da tua trajetória e após isso a gente faz essa primeira perguntinha aqui para pegar fogo a nossa conversa. Tudo bem, Tamires, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui e de responder essas perguntas que eu acho de extrema importância e esclarecer a população, né, sobre a psicologia e a psicoterapia. Então, eu sou Lisiane Duarte, eu sou psicóloga clínica especializada em terapia de casal, família e individual, né? A psicoterapia, acho que dá para começar por aí, né? A psicoterapia é um tratamento psicológico, né? E a função da psicologia é estudar, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e o desenvolvimento da psique, os fenômenos da psique ou psique, né? Da mente. E a psicoterapia, ela é uma forma de tratamento, tá? A psicoterapia, ela pode ser... Ai, peraí, fiquei nervosa. Pode cortar e aí volta um pouquinho e começa o parágrafo de novo. Quer que eu coloque uma pergunta no meio? Eu acho que dá para começar com aquela pergunta... Tá, eu faço essa primeira pergunta, então. É que eu fiquei nervosa mesmo. Depois os guris fazem o corte. Lizzy, o que eu quero te perguntar, em primeiro momento, assim, que eu acho que por ignorância e por ser popular essa frase é o que as pessoas interpretam, que ir num psicólogo é para ser ouvido. E eu tenho certeza que tu não estudou aí 5, 8 anos só para ouvir, né? Porque ouvir é uma das faculdades que todos temos. Então, eu acredito que ouvir seja o caminho para algo, mas que não seja a função principal, né, do teu trabalho. Perfeita pergunta, Tamires. Essa confusão, eu te agradeço muito essa pergunta, porque essa pergunta dá muita confusão na minha área da psicologia. Porque realmente o que tem acontecido, assim, me chegam muitos pacientes com essa reclamação. Eu fui no psicólogo, no outro psicólogo, e ele só me ouviu, né? Ele não falou nada.
Ele ficou parado lá e não falou nada. Isso é muito triste para mim ouvir isso, que um profissional, nem o profissional entendeu qual é o objetivo o papel dele. Né? Os próprios profissionais, às vezes, estão confusos quanto a isso. Porque, assim, ó, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento e o funcionamento da mente humana. Né? E a psicologia, ela tem várias ferramentas. E uma das ferramentas e técnicas. E uma das ferramentas e uma das técnicas é a escuta. Mas a escuta, ela não é o trabalho final do psicólogo. É apenas uma ferramenta do psicólogo trabalhar. Né? A escuta é a forma que o psicólogo tem de conhecer aquele paciente, né? De conhecer aquelas pessoas, para analisar toda a história de vida. Então, a psicologia, ela é extremamente importante porque ela estuda toda a história de vida do paciente, né? Aquele psicólogo, ele tem que entender do paciente, saber, conhecer aquela pessoa, para poder fazer uma boa interpretação, uma interpretação segura. Porque o psicólogo, ele precisa dar uma devolução. O trabalho do psicólogo é proporcionar para aquele paciente, para aquelas pessoas que o procuram, uma clareza eu sei o autoconhecimento, né? Eu sei que faço terapia há muitos anos e eu consigo hoje filtrar alguns pensamentos que eu tenho que são sombras, né? Eu deveria me portar dessa forma, eu consigo, na maioria do tempo, fazer com que aquele caminho seja trilhado, mas às vezes, se eu relaxar, eu me vejo de novo pensando e reproduzindo comportamentos que eu sei agora de onde vem. Exatamente. E esse é o objetivo, né? É um dos objetivos da psicoterapia. Porque mesmo que a pessoa... Porque assim, ó, a psicanálise e a psicoterapia se confundem, né? Acho que era uma outra pergunta. Minha próxima pergunta. Tá. Que, assim, pra gente que vai procurar um profissional... Eu tenho uma infinidade de pessoas que, quando eu falo sobre terapia, me dizem isso. Ah, mas eu vou pagar um profissional, vou dedicar meu tempo pra ir lá só falar. Daí eu penso, mas como assim ir lá só falar? Exato. Né? E a gente não sabe diferenciar, por exemplo... psicoterapia de psicanálise, a gente não sabe, ninguém pergunta antes de ir, e acredito que mesmo que se pergunte pra gente, não é esclarecedor as linhas de atuação, porque eu sei que tem psicólogo que atua numa linha freudiana, Gestalt, junguiana, e eu não sei se essa escolha do psicólogo, ela é rígida, se tem que ser essa linha, se ele mistura linhas, então quando a gente vai procurar, a gente teria que ter esse discernimento para procurar um profissional e já ir direcionado para alguém que tenha a ver com o nosso tratar, né? Porque para quem procura o psicólogo já é difícil, é muito confuso, é muito difícil tu ir. Porque é se permitir abrir um livro para alguém que a princípio é um estranho, porque saber que a pessoa é imparcial até é bom, isso aí. Mas também, além de ser imparcial, é um estranho. Então eu vou lá contar sobre a minha vida e a primeira coisa é permitir se tornar frágil, né? Eu estou buscando algo porque não estou tendo um domínio saudável dos meus pensamentos, das minhas atitudes. E aí tu ir procurar um profissional e se frustrar é um caminho muito difícil, tu não fica naquela busca, tu não vai pulando de um em um até que em algum momento tu simplesmente deixa de ir. Não, e é traumático, inclusive. Tem vários pacientes que passaram por vários psicólogos e chegaram para mim e disseram, tu era a minha última tentativa, porque eu estava decepcionado com a psicologia, eu estava decepcionado com os profissionais, então isso é muito triste, né? Então explica um pouco pra gente dessas linhas, da diferença de psicólogo e psicanalistas, né? Porque eu não sei nem se é uma diferença na profissão ou se isso tudo são linhas de atuação mesmo. Tá, é bem complexo, assim, esses termos se confundem muito, tá? Eu não vou aprofundar muito, porque senão vira uma confusão, mas eu vou tentar fazer essa diferença de forma simples para que vocês e toda a população que esteja nos ouvindo entenda, né? A psicoterapia, ela é o tratamento. A psicoterapia, ela vem de psique, da palavra psique, que é mente, né? E terapia, cura, né? Então, cura pela fala, através da mente, através da fala, tá? A psicanálise, ela é uma linha teórica, como a linha junguiana, né? Como
cognitivo-comportamental, como a Gestalt. É uma linha teórica. Entendi. Então, dentro da psicologia, existe uma vasta gama de linhas teóricas e de técnicas, tá? Isso é o psicólogo que escolhe para que vai abordar... definir. Ele vai, através da sua identificação pessoal, ele vai buscar uma linha teórica dentro daquilo que ele se identifica, tá? Ele precisa ficar fixado apenas em uma linha teórica? Não necessariamente, tá? Claro que é difícil a gente saber de tudo, entender de tudo, estudar tudo. Por isso que existe a especialização, tá? Por exemplo, a minha linha teórica que eu sigo é da teoria sistêmica, que é a teoria dos sistemas, que é a teoria dos relacionamentos, né? Então, essa teoria, ela vai abordar a questão dos casais, né? Da tua origem familiar, da tua família de origem, por isso que é a teoria dos sistemas. A psicanálise foi a grande mãe, né? Da psicologia, ela deu a base, né? A precursora. Quem desenvolveu a psicanálise, que é uma linha teórica, então, eu faço psicanálise. A pessoa, ela tá falando errado, né? Ela não sabe. Eu faço psicanálise. Não, tu faz uma psicoterapia, né? A psicanálise, ela é apenas uma de tantas linhas teóricas que tem dentro da psicologia. E hoje está cada vez aumentando mais. Psicologia jurídica, tem uma série de especializações. A psicanálise, quem desenvolveu a psicanálise foi o Freud. Então, Freud, né, o grande pai da psicanálise, quem não conhece, né, ele desenvolveu a psicanálise através dos estudos, dos atendimentos, dos casos clínicos, né, da histeria ali, que ele foi estudando as mulheres histéricas, começou lá, né. A psicanálise é apenas uma linha teórica, né, para a gente trabalhar a psicoterapia. O que foi confundido? Eu queria falar um pouquinho desses psicólogos que ficam mudos, né? Que para mim... Eu vou confessar que eu já fui numa psicóloga. Já, quem não foi? Gente, Era uma quem samambaia, guria. Eu pensava, não sei se ela muito... tá respirando, quem dirá me ouvindo. Oi, tudo bem? E eu sou uma pessoa muito comunicativa, entendeu? Eu quero tema de casa, eu quero que me corrija, eu quero que diga, aqui é o teu limite. Gente, porque eu sou muito impulsiva, então eu preciso desse freio. Isso. E eu não tinha, eu ia lá, podia dizer o que eu quisesse, matei alguém, né? E a pessoa ficava, entendo. Que mais? E Tamires, isso é o mínimo, é a devolução. E aí, eu quero explicar um pouquinho o que aconteceu. Houve uma confusão, na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Houve uma confusão sobre neutralidade e silêncio. Porque, claro, que a base da psicanálise, a psicanálise vem para a pessoa se ouvir. Aí, a confusão da escuta ser a base. A escuta é uma ferramenta, ela não pode ser a base. É apenas uma ferramenta, uma técnica para te entender toda a história, todo o livro da vida da pessoa. E aí houve uma confusão porque tem uma palavra que Freud falava, né, que é neutralidade. Que o psicólogo tem que ser neutro. E, de fato, o psicólogo tem que ser neutro em certas situações, né? Mas o psicólogo, ele tem que se posicionar assim. Tem momentos que ele precisa se posicionar. Ele precisa dar uma devolutiva, né? Ele precisa devolver algo. Né? E essa neutralidade foi confundida com silêncio, né? Então, eu fico muda na tua frente para te escutar. Claro que quando o paciente está falando, por isso que é psicoterapia, cura pela fala, né? Quando o paciente está falando, ele próprio está se escutando, né? Ele está se escutando. E aí houve essa confusão de que o psicólogo só escuta. Não, o paciente, quando fala, ele se escuta. O psicólogo escuta, né, trabalha essa questão da teoria dentro dele para dar uma devolução. Né? Por isso que é muito importante não só o saber do psicólogo, mas a pessoa do psicólogo. Quem o psicólogo é. Né? A pessoa baseado na verdade, na ciência, na escuta, tem todas esses viés que atravessam o trabalho do psicólogo. E existiu essa confusão da psicanálise, né? A psicanálise é apenas uma linha teórica, né? Bem, a análise é uma outra coisa mais profunda ainda, né? Eu faço análise. Não, tu faz psicoterapia. Sempre é psicoterapia. Sempre é psicoterapia, porque psicoterapia é uma vez por semana. Quem faz análise, só se a pessoa faz um tratamento com um psicanalista, que a formação do psicanalista é super longo, inclusive o psicanalista mesmo, ele tem, que tem em São Paulo, Porto Alegre, esses cursos,
tu tem que fazer análise 5 vezes por semana. É muito demandoso, né? Tem muito demandoso emocionalmente e financeiramente. Então, poucas pessoas são analistas. A gente é psicoterapeuta. E esse cuidado que a gente tem que ter, que tem muitos cursinhos de psicanálise por aí, tá? Que nada contra, mas nada a favor. Procurem procurar um psicólogo graduado, com especialização, né? Que possa te dar eu me graduei 5 anos de psicologia, mas 3 anos de especialização, né? Em prática clínica de casal e família. Então, eu tenho 8 anos de estudo para estar aqui, né? Pra gente estar trabalhando. Então, tem psicólogos também, que a gente precisa respeitar a área de atuação de cada psicólogo. Eu sou especializada numa coisa, não dizer que é especializada e não é, né? Sim. Essa questão... Quem aborda tudo, pouco entende de algo específico, quem faz tudo, no final, não faz nada. Então, eu vejo colegas aí, infelizmente, se dizendo terapeuta de casais e não tem a especialização na terapia de casal. Então, eu acho muito arriscado isso, né? E nem eu vou fazer alguma coisa na tua área, eu não sou da área estética. Sim. Então, a gente tem que ter uma ética, né, dentro disso aí. Justificando porque, né, de trazer vocês duas aqui, eu conheci a Camila, num momento meio turbulento da vida dela, onde a Alice, às vezes o casal te procura para salvar uma relação, e às vezes o casal procura quando já destruiu a relação. Acontece. Eu quero, então, que a Camila se apresente, primeiro como mulher, como profissional, qual a tua missão de vida, e depois que tu traga para nós um pouco do teu depoimento também sobre o que já foi dito aqui, porque ele é bem válido, né? Sim. Muito obrigada pelo convite, já era um podcast que eu gostaria muito de ter vindo, né? Então, aproveitar ao máximo a oportunidade aqui pra gente poder conversar um monte. A gente sempre tem bastante assunto, então vamos lá. Meu nome é Camila Scarlett, eu sou empreendedora no mundo da micropigmentação estética. E agora eu entendi tudo, por que eu tô aqui. Eu sou um case de sucesso da... Exatamente. Sou um case de sucesso dela, muito porque obrigada. Não tem, assim, a terapia... Eu entendo muito disso, eu estudo, eu gosto muito dessa parte. E quando a minha cliente deita no meu divã, além dela sair linda, né, com a micropigmentação em dia, de olhos, sobrancelhas, eu trabalho com paramédica também, eu entendo que a gente conversa, a gente tem uma troca incrível, assim. Com certeza. E tem muitas clientes que me falam assim, Camila, lembra? Às vezes eu não lembro, tá? É tanta cliente que passa. Lembra aquela vez que tu falou pra mim, me deu uma dica, me deu um chacoalhão, uma palavrinha que ela tá ali, porque ela tá ali extremamente concentrada, né? E quietinha, ela fica ali pensando. E eu digo, gente, não faço só... Não, em momento eu trabalho só com estética, eu trabalho com elas também. Com certeza. E eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso, eu gosto. Sabe aquela pessoa que ela entra no meu estúdio, eu tento me conectar com ela de alguma forma. Não é aquela pessoa que ela vai deitar ali, vai uma sair coisa dali, fria. sem ter nem percebido de como quem eu sou, né? E Com as certeza. coisas, e a minha história de vida. Então, essa troca de terapia, e como a gente foi, mais ou menos isso, né? Foi Também, bem isso. a gente se conheceu e acho que na primeira semana a gente ficou até 1h da manhã, por aí, conversando sobre terapia. No Instagram. Depois só um pouquinho que eu vou lá dar banho. Que legal, gente. E já volto, e continuo. E foi uma conversa muito legal. E ali acho que a gente encontrou uma conexão muito forte. E a Lizzie, claro, ela é minha terapeuta, além de ser minha amiga, né? Eu procurei ela, busquei ela no momento que eu estava muito fragilizada e na verdade, quando eu fui procurar a Liz, eu já vinha, como a gente estava falando antes, eu já vinha meio desacreditada, né, na terapia, na psicologia, por conta disso. Eu também passei por profissionais que profissionais samambaias. Né? Ai, ótimo. E eu não sei dizer, que nem tu falou, não sei dizer se era bom ou se era ruim, porque não falava nada, né? E aí, quando eu encontrei com a Liz, tu não tem acesso à pessoa, né? A nossa primeira, vou fazer propaganda pra ela agora, Claro. a nossa primeira consulta foi assim, cara, mas quem que tu é?
quem é essa pessoa? Sabe? Instigando e me colocando numa posição que às vezes a gente fica meio perdida, né? A gente é mãe, trabalha. Gente, é tantas coisas. É tantas coisas que às vezes coisas. tu fica perdida, né? Às vezes tu doa demais de um certo pro trabalho, doa de menos pra família, doa de menos pra si, que às vezes a gente vai ficando meio perdida, sem saber pra onde ir, né? E a Lizzy, foi engraçado que eu saí de lá sabendo quem eu era. Né? Porque ela organiza na cabeça da gente. A função, eu acho, né? Que deveria ser de todos os profissionais é essa, organizar os teus pensamentos, Muito bom, né? Camila. Porque assim, ó, a primeira coisa quando a gente fala em terapia é por que eu vou numa terapia se no fundo eu vou chegar lá e a terapeuta vai me falar que os meus problemas foram da minha família, que o meu problema é minha mãe. Tá, mas não é isso. Não é só isso. E eu escuto muita gente dizendo, o que adianta eu ir contar tudo a um psicólogo? Não vai mudar o que aconteceu. Perfeito, Tamiris. Não vai mudar o que aconteceu. Gente, não vai mudar o que aconteceu, mas vai poder ressignificar. A psicoterapia, ela não é para mudar o que te aconteceu. O tratamento não é para mudar. Não tem como mudar o passado, mas tem como mudar o olhar do presente que tu dá sobre isso. Do que tu foi feita, né? A forma, o que eu digo assim, quando tu vive um trauma, no momento em que tu vive ele, a tua consciência, a tua maturidade é uma. E aquilo fica registrado na gente, e eu já me peguei contando coisas com o mesmo sofrimento de quando eu vivia, aos 12, 13 anos, mas hoje eu sou uma... Sabe, eu contando que tal fato fez com que sempre todos têm uma justificativa. A questão é o que eu faço com isso. Exatamente. Né? As escolhas, né? E a responsabilização. Por mais que em algum momento, quando aconteceu um trauma, a gente tenha sido vítima, porque às vezes somos. Podemos né? ser. Abusos de violência psicológica, violência física. Podemos ter sido vítimas, mas não precisamos ser vítimas eternamente. Né? É se responsabilizar por aquilo que é meu. O que aquele trauma fez, né? O que ele te acompanha na vida de hoje? Quais são os reflexos que tu age na tua família, nos teus relacionamentos, no teu casamento? Esse é o objetivo da psicoterapia, Camila. Hoje perfeito. Eu entendo perfeitamente milhões de coisas que acontecem na minha vida e que era a forma com que eu agia antes e agora tá tudo explicado. E eu digo que às vezes a gente tem muita pena da gente mesmo, por algo que viveu ou que não viveu. Né? Cara, passou. Tá bem, mas aí hoje eu consigo dizer, ok, mas se isso tudo me aconteceu e eu estou bem, boa. Então eu tô bem. Já foi foi eu ter passado por isso muitas vezes. Foi difícil, mas não foi um limitador. E então entender. Eu não posso ficar voltando da importância para aquilo que não me limitou. A minha vida mas que se tu aprenda desenvolveu com aquilo e que não faça novamente, ou que tu faça de outras formas. Aprender com os erros, né? E dar um novo significado ao teu passado é dar uma nova chance, né? Uma nova possibilidade de tu modificar. E são todos os dias, aquela tua conduta. Todos os dias acontecem coisas com a gente. E a gente para e pensa, será que... Muito eu penso, né? O que a Lizzy faria aqui? Às vezes quando eu não tenho saída, eu penso, o que a minha terapeuta Isso tem um nome. Isso é internalização do terapeuta. Acaba acontecendo isso. Ela tá na minha cabeça. Faz parte. Por dentro. isso que o psicólogo, ele tem uma responsabilidade muito grande. Sim. E por isso que alguns psicólogos têm medo de falar, de se responsabilizar, de se posicionar. O medo de perder a neutralidade que faz com que eles fiquem em silêncio. E tu não vai dizer o que a pessoa vai fazer. Embora, gente, em alguns momentos que a pessoa está num estado grave, tu tem que orientar a pessoa sim. Isso é um mito. Tu busca lá um retorno, o que eu faço? E a pessoa tá perdida, a pessoa, né? Tu não vai decidir a vida da pessoa, mas tu pode dar um norte. Quem sabe agora a gente vai por aqui. Quem sabe... Esse é o objetivo do psicólogo. Desculpa, eu vou perguntar agora. Tu já teve um momento que tu pensou assim, não sei o que fazer? Eu não sei o que falar. Sim, o que eu vou fazer? Sim, Camila. Nem sempre tu não tem respostas para tudo, né? Sim, é muito boa a tua pergunta. Já me senti assim, sim, principalmente no início, que tu tem, né, pouca experiência, poucos recursos ainda. E só que depois, quando vai passando o tempo, a gente vai ficando mais experiente, né? A gente vai percebendo que o teu corpo teórico melhora, a tua capacidade desenvolve também do terapeuta de resolver, de auxiliar os pacientes a resolver os seus problemas, né? Né? Porque nem sempre a gente sabe o que fazer. E nem sempre, eu sempre digo para os pacientes, olha, a gente ainda não encontrou uma solução, então a gente vai trabalhando isso até que
depois tu mesmo vai achar a saída. Outra né? coisa que eu quero perguntar. Quando eu comento que eu faço terapia, às vezes eu me dou alta, tá? Eu não me dei ainda. Às vezes eu me dou alta e às vezes eu volto como se nada tivesse acontecido e a minha terapeuta vai ser ela, até que uma das duas não esteja mais aqui, porque eu não vou contar toda a minha vida e meus perrengues pra alguém tudo de novo. É importante ter essa confiança. Se dá o assim. BO é lá que eu vou, se eu tô confusa é lá que eu vou, eu levo até meu marido lá quando eu quero dizer umas coisinhas que eu não consigo dizer em casa. Isso aí. E aí, é uma coisa que eu estou disposta. Quando um paciente vai forçado a fazer a terapia, Boa. tu consegue ainda assim ajudá-lo ou ele vai com uma muralha em que ele tá lá pra te ouvir mais pra ter questionado que pra absorver É algo? dois Ótima trabalhos, né? pergunta. Tu tem que quebrar a muralha e tu ainda tem que Isso, tratar. é vários trabalhos. Na verdade, o que eu vejo Vários. hoje quando a pessoa diz, mas isso é bobagem, eu digo, então não faça. Porque eu sei que a pessoa não tá no momento. Não, Ela não não. alcançou, Ela não ela não entendeu. se permite, ela não Isso. consegue ainda nem Não deu verbalizar. BO Então não suficiente, eu não acho. adianta ir. Então eu Acho nem que não, indico. não deu BO suficiente. No Mas dia eu que sei de doer, pessoas ela vai. que são, que eu sei, por exemplo, judicialmente, eu sei famílias, filhos e pais em alienação parental, em divórcios, que são conduzidos a fazer. Ainda Isso. assim, o profissional consegue auxiliar, porque ela tá indo forçada, não Bem, disposta, né? bem difícil, assim, bem inteligente a tua pergunta e bem difícil de responder, porque tem duas questões aí, né? Sim, às vezes ela consegue, mesmo a pessoa ter sido forçada. Porque assim, às vezes ela consegue porque se tu tiver um bom manejo, tu vai passar a importância, tu vai explicar a importância do autoconhecimento. E o que aquilo naquele momento, né? Tu vai explicar o porquê que ele foi direcionado a fazer uma terapia, né? Não, agora, não é o ideal a pessoa ir forçada, né? E por quê? Porque a pessoa já tem, sem ir forçada, a pessoa, às vezes querendo, ela já tem uma resistência natural, e um dos trabalhos do terapeuta é quebrar essas resistências. Por exemplo, tu tem uma ferida que é na confiança. Tu já vai na terapia desconfiado do psicólogo. Na primeira vez, tu não me conhece. Então, qual é o meu trabalho primeiro, o meu primeiro trabalho, o meu primeiro objetivo com vocês, contigo, né, que foi lá pela primeira vez e tá desconfiado? É um vínculo. Eu não trabalho sem vínculo. A gente não trabalha. Tem que criar uma conexão. E como que eu crio uma conexão? E por que alguns profissionais não conseguem criar uma conexão? Porque não entenderam que não basta ter conhecimento. O psicólogo tem que ser. Tu tem que ser uma pessoa melhor, tu tem que procurar trabalhar a tua evolução, tu tem que ter feito psicoterapia, tu tem que ter um autoconhecimento grande sobre si para conseguir trabalhar com aquela pessoa e quebrar as resistências daquela pessoa. Então, a resistência às barreiras é quebrada através do vínculo. Enquanto não tiver vínculo, não existe, tem doação e né? não tem. E tu, como terapeuta, tu faz terapia? Eu ia perguntar, é uma exigência da classe, do órgão, que vocês façam, porque eu conheço tanto psicólogo. É uma perdidão aí que eu penso essa pessoa. Gente, é por isso que eu digo. Qual gente, olha, durante a graduação, a gente é orientado e é sugerido sim que a gente faça. Tem colegas meus que eu vi que não fizeram. Tá? Eu fiz anos de psicoterapia. Eu fiz todo um trabalho, né? E, na verdade, eu já venho de uma jornada de autoconhecimento desde os meus 20 anos. Por isso que depois eu fui para psicologia. Porque eu já tinha. Nos trata, né? Exato. E hoje eu não faço mais psicoterapia, mas eu fiz muitos anos. Então, fiz um trabalho muito, muito profundo de autoconhecimento, né? Um exercício, eu acho. Um exercício. E hoje, particularmente, o que eu deixo? Eu deixo tempos para mim, eu tenho tempos, lacunas na minha agenda para eu fazer uma autoanálise, né? Uma limpeza, uma autoanálise, uma observação da minha vida, uma observação dos meus casos clínicos, né? Às vezes a gente faz uma supervisão, né? Eu já trabalho com supervisões também, tá? Que é outra coisa, é diferente. Porque a supervisão, eu trabalho com supervisão, inclusive, né? Quem quiser, estou disponível. Supervisão, tu supervisiona. Mas eu já quero tudo. Já vou te explicar. Eu quero me explicar. É mais para quem trabalha com psicoterapia, Tá, né? Então, a supervisão, um colega teu vai te trazer alguns casos clínicos e tu vai auxiliar, tu que é mais experiente, tu vai auxiliar a
condução dele. Uma mentoria, Uhum. né? É uma mentoria, né? A gente chama de supervisão. Legal. E é uma mentoria. Então, tu vai auxiliar aquela pessoa que está iniciando na psicologia, né? A se autoconhecer. Tu vai uma sugerir. segurança que ela recebe, né? Isso. Com certeza. Estou aí, quem Que quiser. legal. Estou aberta. Eu quero dar o meu depoimento de psicoterapia, né? Eu comecei a fazer 1 ano de casada. E eu, uma pessoa Que ótimo. cheia de verdades e certezas, plena, perfeita, sem nada para Sem modificar erros e na vida, traumas. é óbvio que o problema todo era o meu marido, nunca foi eu. Que legal tu conseguir admitir isso, olhar, ter olhado Então, pra tu isso, né? imagina Que eu chegar coragem. lá e dizer isso tudo pra terapeuta. Que Ela fez, vergonha. Conte-me mais sobre Então, assim, procurei a terapeuta para achar uma forma civilizada de me divorciar. Porque meu marido tinha muitos conflitos. Muito bom. E tô lá até bom. hoje, não Quem dá, não? Quem nunca chegou assim? E aí eu comecei a ver que os conflitos eram meus. E como se chama Totalmente isso? Tem um meus. termo na psicologia muito legal isso. Você chama projeção. A gente Exato. projeta, nós estávamos falando ontem, né? A gente projeta no outro aquilo que é nosso e a gente não vê. Ou seja, aquilo que está na nossa sombra. Sombra é um termo que o Jung usa, só para as pessoas entenderem. E assim, o nosso primeiro conflito é que me irritava muito que ele era um ser livre, Uhum. sem regras, sem horários. E eu era uma pessoa muito dominadora, que hoje sei que é uma carência. Então eu queria, de toda forma, controlar a vida, a rotina, o casamento. Muito bom. Eu queria mecanizar aquilo. E o meu marido era um ser livre. E me irritava muito, assim. Como ele era livre, como eu não conseguia, sabe, fazer com que ele conduzir o casamento como eu achava que perfeitamente deveria ser. Muito bom. E eu descobri em desafio, né? pouquíssimo tempo de terapia que me irritava muito ele ser livre, porque eu era totalmente carente e castrada. E muito Presa, né? legal isso. Presa. Muito legal. Ideologias Aham. E, no meu entendimento, e eu acredito muito em sistemas, Uhum. ninguém é livre. Uhum. A gente não nasce livre e não morre livre. Nós somos educados e condicionados por alguém. A gente No pode meu fazer tudo que entendimento- a gente quiser, a gente pode, mas Pode. Tudo me convém. E o que a gente quer fazer já não é a gente que quer. Uhum. É um quero baseado em algo que eu absorvi. Alguma falta. Ah, E eu- perfeito. E eu, assim, achava que ser uma boa esposa era estar sempre disponível, sempre junto. Então, eu não tinha grupos de amiga, eu não criava eventos fora Olha do horário só. comercial, porque para mim casamento era como se fosse um contrato, um compromisso, uma empresa. Antigamente era. E o estar Era, sempre é verdade, disponível era um para o meu compromisso. marido, que era um ser livre, causava uma pressão. E o quanto a construção social E disso, eu pensava, né? eu sou a mulher perfeita. Tudo que um homem quer é isso, mas que homem? Aonde tu leu isso? Quem disse? E ele não se apaixonou por ti assim. Não. Né? Ele se apaixonou por ti como tu era. Perfeito. Exato, tanto que um dos meus exercícios de terapia, eu fazia terapia 9 ou 10 da noite. Eu dizia, mas por quê? Eu dizia, eu não posso. E ela, mas por que tu não pode? Estar lá disponível. Não, eu nem para o fazia meu comida, não sou nada do lar, eu sou zero do lar, né? Mas eu tinha que estar disponível pro meu marido, porque eu era uma mulher casada, se ele quisesse fazer algo comigo, eu tinha que estar Ele estava disponível. lá. E o estar sempre disponível Exato. para ele era uma pressão, era uma prisão. E eu Ele ia não, fazer... ele não queria isso Ele não de queria ti. uma mulher disponível, É, ele queria tava a presa Tamires naquele eu, padrão. livre, Uhum. desenvolta, entendeu? Com uma vida para prosperar. Uhum. E eu casei e internalizei esse papel, e na minha cabeça eu tava fazendo tudo certo, e eu queria me separar. Falar um pouquinho, eu achei muito boa a tua fala, assim, e a tua experiência, falar um pouquinho da questão do controle, tá? Eu acho que é um tema que todo mundo, acho que tem um pouquinho dentro de si, todo mundo sofre com essa questão, às vezes a gente sofre com essa questão de ser controladora, ou a pessoa ser controladora. O que significa o controle, né? O que tem por trás por desse trás controle, disso, né? Que tu falou, achei tão legal, assim, esse autoconhecimento que tu disse que o controle era É uma carência. uma carência verdade, no teu né? caso, né? Sim, e o controle, ele vem, a pessoa que é toda certinha, que tem a questão dos horários, ou que tem essa necessidade de controle, né? O que tem por trás disso? É o medo. Né? Muitas vezes é o medo, Eu é preciso de uma carência, vida é o medo. previsível, Medo de perder porque aquilo. eu não... Medo do que vai vir, medo do desconhecido. Porque às vezes na infância, né, cada caso é um caso, mas
às vezes na infância a vida dela foi tão disfuncional, com aquela Instável. família instável, o pai era de um jeito, a mãe era de outro, cada dia que chegava o pai estava de um jeito, a mãe estava de outro, a família se separou, a família se desuniu e causou muitos traumas às vezes naquela pessoa ali, Eu tenho né? uma pergunta. E quando esse controle... Ela vai nos cobrar, tá? No final. E quando esse controle é porque o outro, por exemplo, eu vou ter controle sobre tudo porque eu acho o outro incapaz. Porque se eu fizer, eu vou fazer melhor. Que o outro não pode fazer, porque se ele fizer, não vai fazer bem Eu já feito. passei Então por isso deixa que também, eu vou tá? fazer. No meu caso era soberba. Porque a mulher Era tem muito achar disso. que eu era mais capaz do que o homem. Quando a mulher, ela reclama, a mulher mãe, ali tem, né, seus afazeres domésticos, faz as coisas em casa, e o marido, às vezes, ele tá ali também, quer participar, e ela fala, não, porque se ele fizer, ele vai fazer mal feito. Também tem aquele lance do homem também. Nós mulheres temos aproveitar. muito isso, né? Mas o homem se aproveita e ele fala, eu não sei fazer isso. Porque ele Uhum. sabe que ela vai dizer, então deixa que eu faço. E aí acaba sobrecarregando a mulher. Então, quando a mulher fala assim, ó, Perfeito, deixa que eu Camila. faço, é para ter controle ou é para dizer que ela faz melhor que o marido, por exemplo? Às né? vezes é uma Porque sensação, muitas né? vezes a gente quer deixar, a gente precisa de ajuda, principalmente na maternidade, no início certeza. a A gente gente quer, sempre a precisa. gente tem que ter, né? A gente precisa ter o auxílio ali, enfim. E a gente quer do marido, a gente quer do Uhum. nosso parceiro que está Com do nosso certeza. lado. Com E certeza. às vezes ele não faz porque ele sabe que se ele fizer, ele vai ser criticado, porque ele não vai fazer do jeito que ela quer, vai fazer do Uhum. jeito que ele acha que tem que fazer, Uhum. né? E aí, Perfeito. às vezes, a gente não deixa, porque é do nosso jeito, tem que ser exatamente daquela forma. Então, a gente também tem que dar uma relaxada e pensar, cara, foi feito, Com foi certeza. executado, nem do meu marido, tá tudo certo. Melhor feito Né? que perfeito. Mas, às vezes, o controle, ele vem disso. Deixa que eu faça, porque se o outro fizer, ou se eu for delegar isso, não vai ficar bem feito, tu acaba se sobrecarregando, acaba ficando exausta, porque tu, além do filho ali, na puerpério, né, a gente tava falando do puerpério, é 90% nós. Uhum. Os outros 10% é pra ir no banheiro, pra tomar um banho, né? E se tu não tem algum auxílio ali que possa cuidar do teu filho, assim como tu também cuida, tu acaba não fazendo nada bem. Tu não toma banho direito, tu não E aí tu come fracassa direito. em todos os setores. E, daí tu gente, pensa, eu não consigo fazer nada. É sem jeito. cansativo. Então, É, quando é. o marido vem e auxilia, e a Muito gente bom isso. deixa, tá bom, meu amor, vai, Uhum. faz, deixa eu fazer. Eu quero ficar descansada, eu quero descansar com o meu bebê, eu quero só amamentar hoje. Uhum. Né? Comigo foi muito Perfeito. assim. Então, eu sinto na segunda, né, tenho 2 filhos, nessa segunda maternidade, Uhum. segundo filho, que eu fui delegando, fui deixando, claro que meu marido também não deixava faltar nada, né? Se eu sentasse para dar mamar, ele vinha com um copo d'água, ele vinha com o meu Uhum. celular, ele colocava o celular Uhum. na tomada, carregar, ele fechava a janela, ele ligava o ar-condicionado, tudo. Então, eu me sentia muito protegida. Mas a mulher também tem que deixar, né? Ela Tem que se permitir. Porque senão se sobrecarrega e aí vem um banho de desavenças, né? Aí vem um descontrole emocional, porque a gente também E aí eu não digo tá bem. só tendo esse autoconhecimento pra tu saber que não é o copo que virou no sofá o problema. Uhum. O problema é muito antes daquilo. O copo é o instante em que tu não Com suporta certeza. mais. Exatamente. Isso. E às E vezes esse controle que a gente quer controlar, tudo porque a gente é mulher, a gente acha que principalmente as coisas de marido e mulher, casamento e filhos, se a gente não decidir, né, as coisas não vão andar. E, cara, deixa, libera, mas um sabe? pouco a gente tem uma visão à frente, tá? A mulher enxerga 500 quilômetros na frente do homem. Então eu acho que a gente tem esse norte, sim, pra vida A dele. gente tem esse feeling, né? A gente tem. A gente sabe o amigo que daqui 2 anos a amizade não vai ser produtiva. Sim. A gente sabe a sociedade que ele entrou Sim, a que gente não vai tem ser promissora. A mulher, ela tem Só essa que eu acho que o sensibilidade, né? papel é o alertar, não É, e eu- obrigar. E eu acho que isso que tu trouxe da mulher acabar sobrecarregada, isso é uma coisa que vem lá de trás. Eu acho que isso é muito uma construção social. Social. Né, que a mulher, o que aconteceu? Aí é o histórico, né? A mulher ficava em casa antes e o homem era o provedor. Hoje, a mulher também é provedora do lar, né? Eu É que a mulher acumulou Mas funções isso- no meu isso- entendimento. Acumulou. Eu não tenho vantagem, tá? acumulou funções. Não tô vendo Ela vantagem é pra mim. provedora, ela também provê a casa, A gente acumulou ela criou dos funções. filhos e aconteceu o quê? Que ela foi
pegando cada Abraçando, vez é mais isso. coisas, e aí ficou uma construção social de que, que isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, que está sendo desconstruído agora, isso Ou é novo. hoje de que o homem é dispensável. E não é E dispensável. não é, gente. Ele é dispensável porque tu tá fazendo o papel de dois. Porque Exato. isso não é feminismo, gente. Isso é feminismo, é diferente. Feminismo é a igualdade da importância e de valor perante a sociedade do homem e da mulher, né? Então, estão deturpando a palavra feminismo. O feminismo é a luta da igualdade social entre homens e mulheres, né? Feminismo é outra coisa. Aí é a superioridade da mulher. E a gente não quer isso. Eu não quero. A gente não quer a superioridade da mulher e a superioridade do homem, machismo, A gente né? também poder trabalhar fora e ter também a nossa parte como mulher em casa. Com certeza. E saber dividir isso. Porque daqui a pouco tu tá abraçando o mundo do trabalho e tá deixando de fazer o que de repente seria legal como feminina, né? Como uma mulher feminina dentro de casa. Então, que momento a gente se perde? A gente tava falando sobre isso ontem, né? Que momento que de repente a gente perde a feminilidade. Abraçando tudo isso. Então, é difícil, e na terapia a gente consegue separar, né? Dividir, ó, isso aqui, esse momento aqui é o momento da mulher que é autônoma, que trabalha sozinha, que trabalha também, traz, precisa né? dar um limite para isso, também, né? E o homem também é provedor, então eu acho que Com certeza, a gente precisa dar um limite. Mas a gente tá falando sobre controle, né? E que momento isso a mulher, ela é controladora, né? Que parte a gente pode deixar... como é que a gente pode ensinar as nem mulheres todas que estão são, aqui? né? Eu É acho que que eu nós acho temos essa relaxada. característica, mas eu conheço muitas mulheres Eu acho que completamente conduzidas, tem a que ver não com a personalidade têm, de cada um, personalidade, né? que não tem Mas essa necessidade. eu acho que a questão de delegar vem também de uma construção, porque fulano não me ajuda. Gente, pai não ajuda. Quem ajuda é vó, é vizinho, é amiga. Pai divide as responsabilidades, porque hoje a responsabilidade do pai e da mãe, eles têm que ser iguais. Né? Claro que a gente vai dividir o tempo, às vezes nem sempre isso fica igual, e não tem problema. O importante é que exista uma boa funcionalidade, que o casal se acerte. Tu busca na escola, eu levo, mas que possa existir uma cooperação, né? E não aquela disputa, eu levei 3 vezes, tu busca 3 pai vezes. Não exerce, exatamente, pai não ajuda, pai exerce a paternidade. Agora é a tua vez, mas que vez? Não tem isso, gente. Sim. A gente tem que ter uma dinâmica. Né? Então tem que ter uma divisão de tarefas. Mas isso é um dos pontos, né? E a mulher pontos, se tornou né? meio masculinizada também, né? Por conta não todas, disso. mas existe uma parcela significante. Eu acho que as que faço quiseram força para buscar minha feminilidade todos os dias, porque se também deixar, também. a gente fica muito masculina. A gente precisou, né? Para vir no mercado. Precisou para né? conseguir vencer essa barreira, né? Do mercado de trabalho, do empoderamento. A gente só descobre isso na terapia. Até então, tu não entende o porquê de certas coisas, né? Foi em terapia que eu aprendi do Mulher Guerreira, para de me chamar de guerreira, que eu não quero lutar com ninguém. Eu não sou a Xena, né, gente? Pelo amor de Deus, guerreira é a Xena. Eu não quero. Eu quero que meu marido lute, entendeu? E guerreira diz muito sobre batalhas, sabe? A gente quer viver em paz, eu quero viver tranquilo com meu marido, com meus filhos, trabalhar, sem precisar estar matando leão, hiena, burro, por aí, né? Muito boa. Não, a gente E isso é um dos dilemas do casamento, né? Então, eu escuto há muito tempo sobre o trabalho da Lizzie. E tu é um exemplo de que foi lá separada, né? E hoje está casada com o mesmo marido do conflito. E evoluindo sempre, porque eu acho que não existe o casal que chega numa estabilidade onde não há mais o que tratar, porque as pessoas mudam constantemente. Com certeza. Eu já fui 5 versões de mim mesma, onde todas, ou meu marido mudou e eu tive que ressignificar, ou ele teve que fazer isso. Tamires, isso é importantíssimo que tu tá trazendo, e inclusive, assim, eu sempre falo, né, quando a Camila foi lá, uma das coisas que eu sempre falo para quem me procura para tratamento de casal, né? Na maioria das vezes, não é preciso separar. É raros os casais, assim, realmente, não dá, esse casal precisa separar. Olha, é raros. São raros. Ela fala. São raros. Só assim. Se precisar, a gente trabalha uma separação, né? Mas, na maioria das vezes, com a minha fala, não é necessária a separação, é necessária a ressignificação. Porque o que acontece quando vem o casal? Ele está geralmente num conflito. E existe um conflito muito pontual, às vezes. E as pessoas entram, às vezes, chegam... Cada uma tem uma resposta, né? E as pessoas chegam num impasse.
E aí, às vezes, elas chegam no consultório com um impasse bem definido. Ó, a gente veio por causa disso, porque tá acontecendo isso. E aí, quando eu vou ver, não é nada daquilo. A coisa tá muito lá por trás. A pessoa, o casal chega com uma queixa e percebe que não tem... Aquilo que levou pra terapia não é sobre aquilo. Que o buraco é bem mais embaixo, né? Que aquilo é a ponta do iceberg, né? Nossa, então, vai cavocando. não precisa separar às vezes, né? Claro que tem casos graves de violência que tem que separar, gente. Agora, não é a regra. Não é a regra. O que precisa ser é modificar a forma de pensar, a forma de ver aquela situação. De reagir à situação. Eu como uma boa paciente, os meus conflitos eu resolvia terminando. Independente se fosse amizade, se fosse um relacionamento amoroso, se fosse uma fuga, trabalho, né? Às vezes conflito dentro do trabalho, qual é a solução? E quantas vezes tu troca um relacionamento por outro e acontece de novo, e de novo, e tu reproduz de novo, e daí tu diz, tem alguém lá no universo que tá me mandando a pessoa sempre igual. Eu tenho o dedo podre. Não, o perfil da pessoa que tu atrai. Tu vai atraindo até tu solucionar aquela tua ferida. Né? Até tu tratar aquilo que tá te atraindo para aquele determinado perfil de pessoas. Eu sempre tive mala na porta, uma vez a gente comentou sobre isso também. Sim, eu fui fazer terapia, porque eu fiquei de fato meses com a mala na porta, porque eu fui educada para ser uma mulher empoderada, que não precisa aceitar nada de ninguém, que vai ter o seu domínio das suas faculdades para ser livre. Então eu achava que se meu marido jogasse o sapato no lugar errado, eu tinha o direito de ir embora. E a mala já deixava pronta. E aí, quando eu comecei terapia, eu vi que... Daí eu lembro que deu 6 meses, eu disse, tá, então eu tô te pagando pra tu dizer que o problema sou eu. Não é mais o meu marido o problema agora. Não quero mais. E ela disse, não, isso quem tá concluindo é tu. Eu digo, não, porque é eu que deveria estar fazendo que nem ele, então. Não é ele que tem que mudar pra fazer como eu quero. Ela disse, também é tu que tá dizendo isso. E daí eu pensei, meu Deus. Viu? O se escutar, né? E hoje é uma das coisas que eu me espelho e que eu admiro nele. Porque eu viro e mexo, o meu movimento é sempre o do... ficar estável, ficar no mesmo lugar, criar rotinas, criar seguranças. Quem mete o peito e vai se aventurar é ele. Então hoje e não me incomoda mais com essa explosão, né? Eu sou uma que agora a gente, por exemplo, tem conflito em casa, só um pouquinho, eu vou dar uma volta. Que a gente falou ontem, né? Vou sair de casa, vou respirar. Talvez eu nem no mesmo dia eu vou conseguir conversar, no outro dia. Achar estratégias para lidar com os teus impulsos. Achar estratégias de enfrentamento. Eu não vou deixar de sentir. Só que como que tu chegou a essa conclusão? Pelo autoconhecimento. Exato. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender como que eu funciono para conseguir me autorregular, autorregular minhas emoções e me manejar. Porque eu não vou conseguir me manejar. E todos os conflitos que eu tive se eu não me autoconhecer. Durante toda a minha criação, né, com a minha família, foi de ir embora. Sim. Como é que eu lido numa difícil? Eu vou embora. Eu tiro essa tatuagem, né, no meu DNA. É difícil. Porque então, é um padrão. Isso chama de padrão de funcionamento. Dentro do meu DNA. A gente aprende um padrão de funcionamento na nossa infância. E agora, não, a gente não pode mais fazer assim. Agora a gente tem responsabilidades grandes. Hoje tu não é mais a criança que tu era quando te ensinaram a fazer isso. Uma criança, uma adolescente. Mas até a gente chegar nessa conclusão que eu não preciso mais funcionar como eu funciono, que eu posso mudar o meu comportamento... A gente não vislumbra isso, a gente não consegue enxergar antes da terapia. E não é pra dizer pra concordar, não é vou sair de casa pra não explodir e concordar com o que você está falando. Não, vou lá organizar meu pensamento, resolver as minhas coisas e voltar assim. Boa. Exatamente, e com clareza, aconteceu isso, eu não gostei disso, o que a gente podia fazer? É uma conversa difícil que a gente tem que ter. Porque, gente, é muito importante, assim, até falando um pouco de orientação familiar, né, que eu trabalho também com orientação de pais, né, a criança, pra gente que tem filhos, né, a criança, ela aprende a se autorregular com a gente. Então, ela vai aprender comportamentos olhando, assistindo. E não é o que tu diz, é o que tu faz. Não adianta tu dizer, fulaninho, não bota o papel no chão se tu tá na rua e tu joga o papel no chão. Né? É o exemplo. Então, às vezes, a gente vai precisar se auto-educar, se reeducar, passar... reproduzir. Pra criança não reproduzir aquilo. Pra eu não passar para os meus filhos. Freud falava da compulsão à repetição. O que é isso?
É um termo técnico, tá? Mas eu vou explicar bem fácil. É a repetição. A gente aprende por repetição, A gente aprende por repetição e a gente repete padrões familiares da nossa família, da nossa matriz relacional. Quem são nossas matrizes relacionais? Nosso pai, nossa mãe, avó, irmãos. Aquelas pessoas que nos deram origem, que nos criaram. Né? Aquelas pessoas que a gente olhou o exemplo. E às vezes tu não é explosiva. Olha a notícia. Às vezes pode ser que tu seja calma. Mas se tu tivesse nascido numa família calma, será que tu não seria calma? Às vezes tu não é explosiva, às vezes tu aprendeu um comportamento, a reagir a um comportamento, porque às vezes a mãe era muito explosiva. Mas dá uma quentura, assim. Vontade de quebrar tudo. Então, e aí como que regula isso? Com a terapia. Porque através da terapia a gente vai ir entendendo, vai compreendendo, vai ressignificando da onde que vem. E quando eu entendo de onde que vem, e quando eu aceito que a minha mãe era assim e que eu também sou assim, enfim, eu posso mudar. Exatamente. Eu só posso mudar aquilo que eu aceito, e aquilo que eu dos acolho. Nossos limites, né? Eu sou assim, que pena, eu não queria ser assim, mas tu e tá tudo bem. É o complexo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Como assim? E tá tudo bem. Mas primeiro tem que aceitar, para depois poder mudar. Eu só posso mudar aquilo que eu aceito. E foi o meu primeiro baque. Era de que quem tinha que se transformar era eu. Eu vivia também, somente reagindo. Eu só reagia a qualquer impulso, a qualquer situação que acontecesse, eu apenas reagia. De que forma? Instintiva. Não tinha uma previsibilidade. Isso. Tanto, não tinha. E aí, o que eu consegui entender? Isso me deixou uma pessoa mais empática. Porque hoje, quando eu vejo dificuldades das outras pessoas, ou tu vê uma pessoa explodindo, elas talvez não saibam o porquê se comportam assim. Isso mesmo. Mas eu sei, essa pessoa não está agindo de má fé, ela não está agindo porque ela é maldosa, ela está agindo na ignorância. Ela não tem consciência do porquê ela está fazendo assim. E talvez até repetindo um padrão. Com certeza. Né? Então, muito bom, Tamires, muito bom. Só que é muito agoniante, né? Dizer pra pessoa, deixa eu te pegar pela mãozinha e te levar no lugar, pra abrir teu horizonte. Que a pessoa não tem ideia, às vezes. Ela acha que é assim, né? É que nem diagnósticos. Às vezes a pessoa chega com um diagnóstico, ela recebeu um diagnóstico com outro profissional, e é importante o diagnóstico, porque aí tu tá classificando a pessoa e vai conseguir tratar. Mas a gente tem que ter cuidado com diagnósticos. Principalmente diagnósticos dados a adolescentes. Porque ele cola aquele diagnóstico e ele acredita que ele é aquilo pelo resto da vida. Ele se sente segregado. Não, ainda mais atípico. Né? Que é uma pessoa totalmente diferente, né? Eu sou border, né? Tem os adolescentes que chegam pra mim, eu sou border, eu sou bipolar. Tudo bem. Ok, entendi o teu diagnóstico. Vamos lá, mas quem é tu? Além disso. Fora Vamos lá, eu quero que tu me diga, tranquilo o teu diagnóstico, entendi. Eu quero que tu me diga como é que foi a tua infância. Vamos começar por aí. Né? E uma pessoa que chega em terapia e não consegue falar, gente, isso é um sintoma, a pessoa não consegue falar. O psicólogo não pode ficar olhando, não deve ficar olhando um cara de paisagem, né? Tu precisa buscar, tu precisa ter ferramentas, se habilitar de ferramentas para que tu conduza a pessoa a falar. Porque justamente, às vezes, esse é o problema da pessoa, a pessoa não fala com ninguém e a pessoa tá cheia de sintoma. E vamos falar dos maridos, né? O homem tá impregnado no DNA masculino, que ele não pode cultural, sentir, né? O homem foi educado a não chorar, não sentir, não sofrer. Não falar. Aí tu coloca duas pessoas, uma mulher e um homem, pra conviver numa mesma casa e fazendo as mesmas coisas, vai dar pior. Não tem ninguém, não tem uma pessoa que diga que primeira sessão de terapia de casal que eu fiz com meu esposo, a conclusão dele foi essa. Ele disse, eu nunca imaginei que fosse tão importante pra minha esposa falar, mas agora eu vejo que ela paga para falar com alguém porque eu realmente tenho dificuldade em conversar. E eu tive que aprender que ele não fazia de propósito. Não fazia por mal. Ele não fazia pra me ignorar ou pra fazer eu me calar. Ele não conseguia. Claro. Então hoje eu sei que para ter uma conversa com ele é no momento dele. E isso é um criar aquela oportunidade. Tu vai conhecendo a pessoa, né? Tu sabe quando ela não tá num dia legal, tu sabe quando ela precisa te falar alguma coisa. Por isso, o quanto é importante tu saber da história de vida do teu companheiro.
Porque se tu entende, se tu sabe de onde ele veio, a família de origem que ele veio, né? Qual foi a realidade infantil dele, quem foi o pai, quem foi a mãe, tu vai entender o funcionamento da pessoa. E isso acontece com qualquer pessoa, porque né? às vezes qualquer relacionamento, qualquer né? relacionamento. Tu senta numa mesa de mulheres. Porque às vezes a gente leva muito pro lado pessoal as coisas. Aí tu fica não ali é. observando aquela pessoa, ela extremamente fútil, não fala dela, não gosta de falar, não sabe, muitas vezes. Não sabe. Ele Não ou ela não sabe sabe. falar. E aí tu entende, tu sabe direitinho quem faz terapia e quem não faz. Uhum. Né? E outra coisa que eu quero deixar claro também, existe a terapia feita com psicólogo e existem diversas outras. formas. A pessoa tem que Perfeito. encontrar uma forma. Não precisa ser com a Estudo, Lisiane, né? com o Perfeito. psicólogo, com essa ou aquela linha. Perfeito. Tem uma Não infinidade pode de ficar terapias para autoconhecimento. cega De preferência, só. façam Com todas. certeza. Leiam livros. Todas. Eu sempre digo assim, a gente psicólogo, eu vejo às vezes na minha classe, tem muito preconceito com terapias alternativas, tá, muita gente? rigidez acadêmica. Muita rigidez acadêmica. E eu acho assim, ó, claro, a gente tem muito charlatanismo por aí, né, gente? Então, deem preferência para quem é graduado, né? Tudo isso, esse cuidado que a gente tem que ter, a tua mente, né? Todo esse cuidado. Só que a gente não pode ter soberba. Acho que tu falou uma palavra que eu acho muito importante, né? Vestir a sandalinha da humildade, a gente não ter soberba e não se sentir superiores, né? Há outras terapias, existem muita gente trabalhando na espiritualidade, inclusive eu acho a espiritualidade uma coisa muito importante pra gente, né? É o equilíbrio, né? Tudo tem O que equilíbrio, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, que eu vejo alguns profissionais fazendo chacota, né, de outras terapias, e se tu está com bons profissionais, né, e claro, terapias holísticas, por exemplo, terapias alternativas, vai tratar aquela questão energética, né, Exato. a mente vai tratar o psicólogo, então a gente vai... Mas todas elas são um caminho para o início. Um caminho pro Pra início. tu olhar para dentro. Tu buscar Qual alguma canto? coisa que vai te fazer Então, sentido. isso melhora todos os quesitos da nossa vida. aspectos Por da tua exemplo, vida. os aspectos. Eu trago a terapia e o resultado que ela me fez da mulher que eu sou para dentro do meu negócio, por exemplo. Hoje, quando eu com dou os meus certeza. cursos, a minha aluna não sai de lá só sabendo Tua aluna fazer. não quer aprender a ser micropigmentadora, ela quer aprender a ser uma grande mulher. Isso. Ser livre, Ela Isso. me fala, eu a quero fluir ser nas 5% relações. da pessoa que tu é. É. E nas minhas redes sociais, que é onde a Isso, gente perfeito. né, mostra quem a gente a pessoa não tá interessada só na técnica. Não. Só naquela lá, quer ser no mínimo 5% da profissional que a gente é. E as pessoas estão buscando em quem se espelhar. Espelho, As pessoas né? estão Espelhos. sem base. Por isso a minha preocupação É. em trazer sempre muitos assuntos, né? Não só Muito de bom. profissionais, mas como dia a dia, nossa rotina, nossos amigos, as coisas E que tu a tá gente falando, faz. sabe do que tu tá falando, Camila? De quem tu é. Tu não tá falando só da profissional, que nem dizem, as pessoas separam muito o profissional e o pessoal. Gente, tu é a Não, mesma eu sou a pessoa. mesma Verdade, Isso não não existe, né? Tu é a mesma pessoa e a importância de ser, de quem eu sou, Eu de dei um ser uma curso pessoa agora, semana passada, e ela íntegra, falou pra mim, né? Camila, tu mudou a minha vida. Então, tipo assim, olha a responsabilidade que a gente tem como mentora e como experiência, Uhum. né? Com experiência de terapia, com experiência de profissionalismo, que tu não forma uma profissional de micropigmentação que tu vai ali, faz uns fios, deixa uma sobrancelha ali, né? Cara, tu tem que ter Ela entende tudo que ela pode pra pessoa. assistindo a tua Isso, vida, isso. né? E Esse é o um nome do nosso podcast, né? diferencial. Se ela pode, eu ela posso. eu Isso posso. mesmo. São É um diferencial que mulheres. traz. A terapia, ela traz, o autoconhecimento traz diferencial e a gente sabe quem a gente é qual é o diferencial do teu negócio, por exemplo, do teu e do meu. É nossa. É a pessoa. É a pessoa, é a personalidade, é tu Ninguém vai conseguir. ter o mesmo, eu não vou ser igual a É ti, como tu a não vai ser Lise igual a mim. fazer uma especialização em terapia de casal e aí tu for acompanhar a vida dela, ela teve um casamento fracassado. Exatamente. Casamento de fachada. Tá fazendo 20 20 anos de casado. Eu acompanho o marido dela, eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço os pessoalmente. efeitos do trabalho dele. Diz São que é um gente homem boa. inteligentíssimo e fantástico. Ai, muito Tu vê que obrigada. é um casal
que não é o casal do Instagram. Não é fake, um né? casal. A gente sente. É um E a gente casal. tem que trazer esses homens aqui pra dar lugar de fala, né, pra eles. Traremos agora no mês dos Vamos. namorados. Eu já vou dar uma palhinha que o meu esposo tem um spoiler. podcast também. E nós iremos a 2 entrevistar Ai, casais. que legal. Pra gente trazer essas experiências, né? Que dificilmente homem fala sobre sentimentos, sobre bem relacionamento, interessante. sobre... Eles falam né? sobre a Empatia. parte estratégica Uhum. da vida, né? O outro lado é Sobre da mulher negócios, mesmo, é. sobre negócios. Então, vou Isso. trazer o meu aqui pro meu ladinho pra apertar ele na ferida. Eu adoro conversar Vou trazer sobre casais aqui. Ótimo. Ele é da Ótimo. DR, vamos conversar sobre... Pessoal, eu tenho que encerrar. A gente vai ter que fazer Ai, outro que almoço ótimo. pra seguir. Tá Eu bom. quero que vocês deixem redes sociais e contatos, porque eu tenho certeza que qualquer frase aqui impactou a vida de muitas mulheres. Eu quero muito que as pessoas se conheçam, procurem essa ou outras terapias e que os casais achem uma forma de ter uma vida verdadeira, seja Isso. juntos ou separados. Casal real. Da Porque sua o forma, casal né? real gera filhos, esses filhos também Isso. terão vidas, famílias. Isso. E eu acho que tem que ter qualidade para viver junto. E eu Com tenho certeza certeza. que a Lizy consegue nos ajudar muito Consegue. nisso. Eu sou uma prova viva Uma aqui. prova Gente, viva disso. muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Camila, por ter vindo junto comigo. E muito obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai render muita Vai. coisa, muitas... Camila, deixa pra gente onde é o teu espaço. Tá. Como funcionam os teus cursos? Em que momento eles são perpétuos? Tu abre a cada tempo? Eles são presenciais? Ok. Eu atendo hoje ali no Vita Center, né? Na Pira Machado 2366. Lá eu faço os procedimentos de micropigmentação de sobrancelhas, olhos, remoção também de micropigmentações antigas, Vou fazer a minha, tá? Eu tatuagem. prometo agora no inverno. E os cursos também. Eu tenho um curso online, né? Uhum. Ele é o Empodera. Ele é um curso para quem gostaria de se tornar uma micropigmentador do zero, né? Ao topo. Então, ali eu ensino absolutamente tudo. Uhum. Inclusive também sobre marketing digital, que é uma coisa que eu amo muito. Eu gosto muito de falar. E eu também faço os cursos presenciais. Esses cursos presenciais, eles são VIP. Eu já tive experiência de cursos com mais pessoas e eu achei um pouco Pessoal, difícil demais. difícil Eu sou uma de pessoa que eu dedicar. gosto de realmente pegar na mão. Uhum. Então, eu com outra pessoa, é um curso VIP. E aí tem duas modalidades. Um curso iniciante e o curso onde ela aprende 12 técnicas. Então, elas são 3 dias de curso. Ela sai dali como uma profissional de micropigmentação completa. Ela aprende todas as técnicas de sobrancelha, olhos, lábios, marketing digital. E ainda tem acesso a 6 meses de mentoria comigo. Uma vez por mês, a gente tem esses encontros, presencial ou online, né? Deixa para aluno optar. Uhum. E a minha rede social é Camila Scarlett Clinic, arroba não, é o No Instagram, Instagram. né? E lá tem todos os contatos, WhatsApp, enfim, pode ter acesso a mim lá. Coisa boa. Lá no Obrigada Instagram pela mesmo. tua participação. Eu que Lizy, conta pra gente onde é o teu consultório, como é que Sim. funcionam os teus atendimentos, a tua supervisão para outros profissionais também, que é importantíssimo. O meu consultório é ali no Calçadão, na Torre GBUX, ao lado do Shopping Santa Maria. E para agendamentos, entrar em contato com o meu celular, eu mesmo faço os agendamentos, tá? Eu preferi fazer, né? Pode tudo. deixar o teu contato. Posso. Pode. Posso falar meu Claro, telefone? deve. 991 21 9627. E a minha rede social é Liz R. Duarte. Liz R. Duarte, é isso. Tá bem, muito obrigado. Vou agradecer de novo os nossos patrocinadores, Mais Viva Farma, Valor e Cosméticos. As gurias vão receber uma lembrancinha. Ai, que ótimo. Estamos aqui no mês de maio, mês das mães, então a Valor está com uma campanha especial. Vocês vão ganhar aqui um carinho lá para o mês das mães. Ai, que gentil. Temos também o mimo da Mais Viva Farma. E agradecendo aqui que a gente vai degustar agora as delícias da Cozinhare. Obrigado, Simone, sempre conosco aqui também, nos auxiliando. Obrigada, Muito obrigada. gente. Passei hoje, né? Mas é que terapia não tem fim. Não. Ai,